a tua opção implicou na minha orfandade. Justificava ou não justificava? Entende? Então, tudo é colocado em revisão. E é muito interessante, os resultados são muito interessantes. Ninguém é isento de ser questionado. E o pai, Ivan Roquet, digamos, que é um dos heróis da resistência. É um dos heróis da resistência. O cara enfrenta a bala ao exército para que os companheiros possam fugir. É um herói. Mas eu preferia um pai vivo que um herói morto. Entende? Então também está, digamos, ao questionamento sentimental, moral, etc., dos que deveriam ser vítimas. Interessante, para se pensar como está o estado da reflexão em torno à década de 70. O problema não é o que motivou o cara a lutar por alguma coisa, fazer parte da resistência, da militância política. O fato é que, por ele ter participado da militância, aquilo levou o cara a ser preso. E isso é um problema. O problema é esse, ele ter participado da militância. E não por que as pessoas estão reivindicando alguma coisa, né? A gente só reivindica alguma coisa a partir do momento que tem alguma coisa errada na nossa realidade. E isso em nenhum momento é colocado. Essa reflexão dessa filha também traz uma questão que tem muita relação com essas crianças desaparecidas, né? Que, em geral, os grupos que estavam militarizados, lutando contra as ditaduras, em diversos era proibido mesmo, né? Ter filho. Tinha alguma militante que estava grávida, então tinha que abortar. Muitas acabavam abandonando porque não queriam tirar. O que não acontece nos montoneiros, né? Que é não estimulado, talvez seja uma palavra forte demais, mas que tem os filhos que serão os novos revolucionários, e se tu não cuidar, os companheiros cuidarão. Então isso é ao mesmo tempo que ela questiona, né, eu preferia um pai vivo que um herói morto, e isso é muito interessante, né, porque tinha talvez tenha sido um dos únicos grupos que tinha esse tipo de política em relação a crianças, né. Daí também isso é uma das maiores mobilizações em torno de filhos desaparecidos, né. Está muito ligado com essa espécie de política, né. Os montoneiros, não sei se o Eric tinha isso. O governo tinha um controle, a censura, até que ponto as informações chegavam à sociedade, no sentido de a sociedade ignorava o que estava acontecendo, ou ela não conhecia os fatos. Até que ponto esse controle das informações era restrito, a ponto das pessoas não saberem o que estava acontecendo, até que ponto a ignorância realmente existe, até que ponto as pessoas preferem não saber exatamente onde está esse limite, porque passa as duas visões nesse filme. Mas o que me pareceu é que passa as duas visões. Ela sabe, mas ao mesmo tempo ignora, mas ao mesmo tempo ela prefere não saber. Ficou uma coisa meio nublada. Então, no sentido do todo, tinha pessoas que sabiam mais, tinha outras que sabiam menos, mas no todo, qual é a delimitação? O limite é tênue. Eu diria, como o meu avô falava, né? Não tem pior surdo que aquele que não quer ouvir, que aquele que não quer ouvir. Isso é evidente. E eu diria o seguinte: ninguém pode alegar desconhecimento. O que se pode alegar é a minha leitura, ou em um momento a protagonista não, quando está na reunião das amigas, né, falam se o filho dela esteve em Malvinas, a outra casou e os outros e era subversivo, falou a outra moça que era chamada de filha da puta, né, fala alguma coisa terão feito, por algo foi, algo hicieron. Isso era
essa era a reflexão corriqueira. Alguma coisa terão feito. Fechamos aqui, né? Passemos a outra coisa. Falamos mais nisso. Alguma coisa fizeram. Essa era uma reflexão das mais aprofundadas que a sociedade se permitia nesse momento. De fato, agora tem um ciclo de história na TV comercial, digamos, em horário nobre e tudo mais, que chama algo habrán hecho. Essa era a frase. Algo habrán hecho. Alguma coisa fizeram. Né? Que é para refletir sobre a história da Argentina, não unicamente sobre a questão da ditadura. Né? Tem um historiador, um divulgador, na realidade, um jornalista, que vão pela Argentina, aqui aconteceu tal coisa, porque aí o historiador explica, né? E então as pessoas escrevem e se debate um pouco a história argentina, digamos, desde a independência em diante. Então, alguma coisa fizeram, essa era a reflexão. Tão forte era o grito dos que não podiam falar, que, por exemplo, teve uma revista de maior vendagem, tipo uma espécie de uma mistura de Caras e Veja que tinha na época, né? Veja pelos editoriais e Caras porque são pessoas do espetáculo, celebrities e tudo mais, né? Tinha em 78 uma série de reportagens que mencionavam aos grupos que estavam na Europa e nos Estados Unidos fazendo campanha contra o Mundial de Futebol em 78, mencionando, faziam desenhos e tudo mais. Eram grupos que não tinham uma expressividade na sociedade europeia muito grande, mas era forte para a sociedade argentina, né? Então, um grupo de 50 pessoas reunidas numa sala, e aí aparecia, por exemplo, o gauchinho, que era o emblema, né? O gauchinho, que era o emblema, o logo era a Argentina, o gauchinho lá com uma bola, né? Então aparecia todo arame farpado, né? O gauchinho com uma mordaça, né? E em lugar de uma bola como de presidiário, né? Então, esse tipo de... saiu no jornal, nesse tipo de revistas, saiu, sabe? Havia divulgação, se sabia. Digo, para que você tenha uma ideia, os rapazes que são mais, que conhecem um pouco mais Buenos Aires pelo fato do futebol, né? A 500 metros, não mais, do estádio de futebol, do principal estádio, o primeiro ou segundo, dependendo do time que você gosta, estádio de futebol da Argentina, que é o Monumental, sempre a Argentina joga lá, né? Geralmente o jogo da Argentina é lá, está a 500 metros do principal campo de concentração. As narrativas dos presos políticos não sabíamos quando a Argentina tinha feito um gol, pelo grito, nós gritávamos também, né? Então, dava para ouvir o que estava acontecendo, que o Mundial estava acontecendo aí, e do lado os presos políticos. A sociedade sabia, não queria saber, sim? Mas eu não quero saber, espero que isto acabe o mais rapidamente possível, do que tomar uma atitude ou arregaçar.